Olá, eu sou o professor Rosiel e nós vamos começar aqui mais uma aula de Mecânica dos Solos 1. Essa será a nossa aula 2, que eu estou dividindo aqui em duas partes. Então, nós iremos ver a primeira parte, que trata aí sobre o tema de partículas dos solos e argilominerais. Aqui o programa da nossa aula esse conteúdo, turma, ele está muito ligado à origem ainda do solo. Então, nós vimos na aula 1, né, alguns tipos de rocha, como que se dá a origem do solo, e aqui nós iremos ver as partículas dos solos e argilominerais. Primeiramente, iremos ver tamanho das partículas. Então, em relação à dimensão, só para vocês terem uma noção, o solo em si ele tem em sua composição, né, uma infinidade de partículas de diversos tamanhos, de diversas composições químicas. Então, você pode ter, por exemplo, um solo, que é um meio particulado, partículas aí de areia com dimensões de 1 a 2 milímetros, como você também pode ter partículas de argila com um tamanho, por exemplo, de uma partícula dessa de 0,0000001 milímetro, bastante zero aqui. Bem, só para título de comparação, só para termos uma noção de como é que é a dimensão de uma partícula de argila, isso é o mesmo que se a gente comparasse, né, se uma partícula de argila fosse uma folha de papel e uma partícula de areia fosse um prédio de, por exemplo, 200 metros de altura, como o Orion Business e Health em Goiânia, Goiás, que é um dos prédios mais altos que nós temos aqui no Brasil. Então, só para a gente ter uma noção de escala, o quanto uma dimensão, o quanto a partícula de argila ela pode ser pequena em relação a outras partículas que estão presentes também no solo. Só para vocês terem uma ideia de quanto a dimensão da argila ela é pequena, esse vídeo mostra um aglomerado de argila, certo? Sendo analisado em um microscópio petrográfico, que é um microscópio específico para análise de minerais e rochas. Então, vocês estão vendo aí uma vista ampliada desse aglomerado de material argílico. E aqui em volta, como vocês podem ver, nós temos outros tipos de materiais, pode ser silt, areia, enfim, qualquer outro tipo de material presente. Então, a partícula de argila é tão pequena que não dá para ver, por exemplo, no microscópio. Certo? Então, o que você está vendo aqui não é uma partícula de argila em si, mas é um aglomerado de material argílico. Tem um detalhe incidindo uma luz polarizada sobre esse material. Então, você tem aqui um aglomerado de material argílico presente aqui no meio desse solo. Então, a partícula de argila ela é tão pequena que nem com um microscópio é possível visualizá-la. E com relação às dimensões, as partículas elas podem se dividir, por exemplo, em pedregulho, quando você tem aqui uma dimensão entre 76 e 4,8 milímetros, areia grossa, média, fina, silt e argila, que tem um diâmetro menor que 0,005 milímetros. Ok? Então, isso aqui é uma divisão do que nós temos aqui, segundo a classificação da ABNT. Bem, nós vimos aí os tipos de partículas e qual é a constituição mineralógica dessas partículas. Bem, o quartzo, por exemplo, é o segundo mineral mais abundante na Terra. Ele possui uma estrutura cristalina trigonal composta por tetraedros de sílica, ou seja, dióxido de silício. Então, aqui é uma imagem de um quartzo. E esse quartzo, gente, ele pode estar compondo aí pedregulho, areia e silt, certo? Logicamente que, por exemplo, aqui nesse material arenoso, se a gente der um zoom, vocês podem ver várias partículas bem transparentes, né, que são os cristais de quartzo, onde eu estou passando aqui com o cursor, mas também nós temos outras partículas, por exemplo, partículas mais escuras, partículas mais amareladas, partículas mais esverdeadas, certo? Porque o solo ele tem, né, outros minerais, não apenas o quartzo que está presente no solo.
ok? Mas enfim, solos arenosos, eles apresentam uma grande quantidade de quartzo na sua composição, na sua formação dos seus componentes. Temos ainda o feldspato, que ele deriva aí do alemão, que é Feld, né? Que significa campo, e spato, que significa pedra. Então me desculpem se eu estou pronunciando errado aqui, eu não sei falar alemão, mas enfim, designa-se um dos grupos, né, de minerais mais importantes e uma vez que perfaz o maior volume da crosta terrestre, cerca de 60%. Então, o feldspato é um dos minerais que compõe o solo com maior incidência, né, na crosta terrestre, por exemplo. Aqui nós temos um exemplo de um feldspato, o ortoclase, que depois de uma decomposição química ele pode se transformar, por exemplo, numa caulinita, que é um argilomineral. E aí a gente vai entrar no assunto dos argilominerais, ou minerais argílicos. O que são os minerais argílicos? Os minerais argílicos são silicatos complexos de alumínio compostos de duas unidades básicas. A primeira unidade básica é o tetraedro de sílica e a outra unidade básica é um octaedro de alumínio, como vocês estão vendo aí. Então, as argilas, né, os minerais argílicos, eles são formados basicamente de uma combinação de tetraedros de silício ou de octaedros de alumínio, como vocês estão vendo aí. Então, uma partícula de argila, ela vai ter aí na sua formação várias combinações de tetraedro de silício ou octaedro de alumínio. Para entendermos como é que é essa formação, o tetraedro de sílica, né, o tetraedro de silício, ele é representado por um trapézio, como vocês estão vendo aí. E o octaedro de alumínio, né, ele é representado por um retângulo. Então, por que nós estamos fazendo essa representação gráfica? Porque existem alguns tipos de minerais argílicos, né, alguns tipos de argila, que são formadas com combinações de pacotes de tetraedro ou pacotes de octaedro. Então, isso aqui é para a gente entender como é que é feita essas combinações de pacotes de unidades tetraédricas e pacotes de unidades octaedras para formar um determinado argila mineral. E como eu falei, gente, as combinações dessas unidades, elas podem formar alguns grupos de minerais argílicos, como por exemplo as caulinitas, as ilitas e as montimorillonitas. Essas são talvez as três mais importantes, né, os três mais importantes grupos de argilominerais que nós temos. Não são os únicos, nós temos outros tipos de argilominerais, mas nós iremos abordar apenas esses três aqui na nossa aula de hoje. Então vamos ver aqui o primeiro grupo, que trata-se do arranjo das caulinitas. Então as caulinitas consistem em camadas repetidas de sílica e gipsita em uma estrutura 1:1 com espessura de 7,2 angstroms. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui um pacote de tetraedros de sílica ligados a um pacote de octaedros de alumínio. Então, você tem aí ligações covalentes entre esses dois pacotes, ok? Então, você tem aqui lâminas tetraédricas de sílica, representada por um trapézio, e lâminas octaédricas de alumínio, representada aqui por um retângulo. Então, as caulinitas elas vão ter lâminas alternadas, ora lâminas de tetraédricas de sílica, ora lâminas octaédricas de alumínio. Então, a representação das caulinitas se dá basicamente dessa forma: octaédricas, tetraédricas, octaédricas, tetraédricas, sempre alternando. Esse é o arranjo geral de caulinitas. Então, as camadas, assim constituídas, encontram-se firmemente empacotadas com ligações de hidrogênio, que impedem a sua separação. Então, as hidroxilas aqui presentes no pacote de alumínio, né, de alumina aqui, elas vão conectar
aos oxigênios que estão na camada tetraédrica de silício. Essas ligações serão ligações covalentes, certo? Então são ligações quimicamente mais fortes. Então a caulinita é uma das argilas mais estáveis que nós temos por conta disso, porque justamente ela tem ligações moleculares entre seus pacotes, ligações covalentes. Já o segundo arranjo que nós iremos ver aqui é o arranjo das ilitas. O arranjo das ilitas consiste em lâminas de gipsita ligadas com duas folhas de sílica. Gipsita é um termo que nós temos aqui para as lâminas de octaédricas de alumínio, ok? Então você ora tem lâminas de alumínio, né, de octaédricas de alumínio, ora você tem lâminas de tetraédricas de sílica, mas você tem aqui uma lâmina de octaédrica, duas de tetraédricas, uma de octaédrica, duas de tetraédrica. Então você tem um arranjo um pouco diferente das caulinitas que a gente viu anteriormente. Uma estrutura que ele chama aqui de 2:1, ok? Qual o problema desse tipo de estrutura? Nesses minerais, as ligações entre camadas ocorrem por íons de O2- O2+ dos arranjos tetraédricos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que as ligações entre esses pacotes aqui, que eu estou mostrando para vocês, elas são ligações iônicas, que ocorrem por íons do O2 negativo e O2 positivo que existem aqui entre os pacotes, ok? Então você tem aqui basicamente uma ligação por atração eletrostática, uma atração, né, uma ligação iônica. A ligação iônica, eu acredito que vocês devem lembrar aí da disciplina de química, a ligação iônica ela é bem mais fraca do que uma ligação covalente. A ligação covalente, você tem aí um compartilhamento de elétrons, né? Já na ligação iônica você tem uma transferência de elétrons. Então devido a essa transferência de elétrons, você vai ter cargas opostas que serão atraídas eletricamente. Então é basicamente isso. Então o que está fazendo com que essas duas camadas, né, esses dois pacotes tetraédricos fiquem ainda conectados é devido a essa pequena ligação iônica que acontece aí nessas lâminas de tetraédricas de sílica. Então nós temos aí uma ligação bem mais frágil. Isso faz com que as ilitas elas possam se fragmentar mais facilmente justamente nesse contato aqui dessas lâminas tetraédricas. Então as argilas como ilitas elas tendem a se fragmentar mais do que as caulinitas. E se não bastasse a ligação desses dois pacotes tetraédricos ser mais frágil, o comportamento dessas argilas seria menos complexo se não fossem, né, se não ocorressem imperfeições na sua composição mineralógica. O que ele quer falar com isso? Justamente a ocorrência de substituições isomorfas. Existe uma alteração química nas ilitas que faz com que o comportamento dela fique bem mais complexo do que esse que a gente está vendo. Porém, a gente precisa primeiramente entender aqui o que é uma substituição isomórfica. O que é isso? Eu nunca ouvi falar. Bem, substituições isomórficas nos argila-minerais, eles substituem um elemento sem alterar o arranjo nos átomos, porém alterando a carga elétrica. É basicamente isso, uma substituição isomórfica. Professor, ainda não entendi o que é isso. Bem, vamos ver aqui um exemplo de um elemento, né, de uma unidade de tetraédrica aqui de sílica. Nós temos aí o oxigênio, que são as bolinhas vermelhas, o alumínio, que é a bolinha azul, e temos o silício ali, que é a bolinha meio amarela. Para esse tetraedro ter essa estrutura como vocês estão vendo, o que acontece? Existem ligações covalentes
já que o silício ele tem aqui, ó, 4 elétrons de valência, né? Então ele precisa compartilhar esses 4 elétrons com o oxigênio, que tem apenas 2. Então, cada elétron aqui vai ser compartilhado com um de oxigênio, e aí ele tem uma estabilização, né, na sua última camada do seu átomo. O oxigênio aqui ele vai sobrar um elétron para justamente fazer uma ligação covalente com algum outro átomo, ok? E aí vem a questão das substituições isomórficas. O que é isso? É quando você tem a substituição do átomo de silício pelo átomo de alumínio, sem alterar a estrutura do tetraedro. Basicamente é isso que acontece numa substituição isomórfica. Só que é o seguinte, o silício ele era Si mais 4. O alumínio é mais 3. Então, o que acontece? O alumínio ele tem 3 elétrons na sua última camada, certo? Então, devido a essa substituição isomórfica, o nosso pacote tetraédrico, né, devido a essa diferença de um elétron, o nosso pacote tetraédrico ele vai ficar com uma carga elétrica negativa. É basicamente isso que acontece. Então, gente, na ilita, a substituição isomórfica acontece no tetraedro de sílica. As partículas ficam com cargas elétricas negativas. E o que acontece quando você tem cargas elétricas de mesmo sinal? Ocorre aí uma repulsão. E aí o fato das ilitas serem um pouco mais frágeis, certo? Elas serem um pouco mais quebradiças, por conta de elas se partirem justamente nesse ponto de fragilidade entre essas duas camadas. Todavia, íons de potássio presentes nas ilitas podem se ligar às lâminas tetraédricas, né, já que o potássio tem carga positiva, as lâminas têm carga negativa. Então, ela pode servir como se fosse uma cola, né, dando estabilidade aí no caso das ilitas. O último mineral argílico que nós temos é as montemorilonitas. As montemorilonitas têm a mesma estrutura das ilitas que nós vimos anteriormente, né? Folhas de octaédricas de alumínio, né, de gipsita, e folhas tetraédricas de sílica, certo? Na proporção aqui de 2:1. Só que o que acontece com as montemorilonitas? As substituições isomorfas ocorrem agora, gente, não no tetraedro, mas no octaedro. Então, no octaedro aqui de alumínio, nós vamos ter substituições isomórficas, substituindo aí o alumínio mais 3 por elementos, por exemplo, de ferro mais 2 ou magnésio mais 2. Então, você vai ter aí cargas negativas nesses dois pacotes. E aí vem a questão, onde é que você vai ter aqui uma maior fragilidade? Lembrando que aqui entre o pacote da gipsita e do tetraedro de silício, essas ligações aqui são ligações covalentes. Então, elas não vão se separar tão fácil assim devido à repulsão de cargas. Então, essa fragilidade vai se encontrar aqui, onde você tem uma ligação iônica entre esses dois pacotes de tetraedro de silício. Então, você vai ter, neste caso, uma repulsão nessas duas camadas. No caso da montemorilonita, você não tem aí o potássio para dar estabilidade, certo? E nem teria como ligar aqui, já que os pacotes que estão negativos é justamente o de alumínio e não o de silício, certo? Todavia, para complicar ainda mais a situação da montemorilonita, íons de cálcio e sódio podem estar dissolvidos na água e podem ser atraídos para essas aberturas que nós temos aqui nesse arranjo da montemorilonita. Então, íons aqui de sódio, de potássio, dissolvidos em água, podem ser atraídos entre os pacotes para tentar equilibrar essa carga elétrica negativa,
certo? E isso faz com que o solo ele seja um solo expansível, né? Um solo que vai absorver muita água. Então, alguns solos argílicos, como Monte Morilonitas, eles são solos muito problemáticos que podem causar grandes problemas aí devido à presença de água e ele acabar absorvendo demais e expandindo também por conta disso. Então, como eu falei, as argilas do tipo Monte Morilonitas são muito expansíveis em contato com a água. E aqui é só para vocês terem uma ideia o quanto esses minerais eles podem ter comportamentos diferentes. Né? Nós temos aqui a superfície específica, gente, que é a soma da superfície de todas as partículas por unidade de volume ou de peso, certo? Então, por exemplo, para os minerais argílicos, se nós, por exemplo, pegássemos uma grama de caulinita, por exemplo, a soma de toda a superfície, de todas as partículas presentes em 1 grama apenas de caulinita, daria uma superfície de cerca de 10 metros quadrados. Se eu fizesse, por exemplo, isso com a ilita, eu teria 80 metros quadrados. E já os montemorilonitas, você tem uma grande discrepância aqui, algo em torno de 800 metros quadrados de superfície específica por grama. Então, basicamente, são esses os argilominerais. Nós temos ainda algumas interações dos argilominerais com a água. Então, aqui é só para a gente fechar sobre esse assunto. Então, como é que é, por exemplo, a interação desses argilominerais com a água? Então, gente, a água ele é um mineral de comportamento bem mais complexo do que a sua simples composição química H2O, né, que a gente aprendeu aí. Então, você tem aqui a molécula de água, nós temos aqui um átomo de oxigênio, 2 de hidrogênio, um ângulo formando aqui 104,5 graus entre essas ligações entre esses átomos. E aí, turma, a água ela vai atuar como se fosse um dipolo. O que é exatamente um dipolo? É um elemento que tem duas cargas, como um ímã. Um ímã você tem de um lado cargas positivas e do outro cargas negativas. É a mesma coisa a molécula de água, certo? E como é que essa água poderia interagir com os argilominerais? A gente sabe que algumas partículas, como os argilitas, os montemorilonitas, elas podem ter cargas elétricas negativas. E aí, uma água presente aí em volta de uma partícula argilosa, ela vai ter um comportamento, né, onde a carga polo, né, positivo seria atraído pela carga, né, da superfície negativa das argilas. Então, gente, na presença de água, as moléculas de H2O são atraídas pela partícula argilosa e ligações de ponte de hidrogênio entre a água e o oxigênio são feitas. Então, nós temos aqui uma ligação de ponte de hidrogênio entre a partícula argilosa e as moléculas de água que estão aderidas aqui em volta dessa partícula. Basicamente, então, nós temos aí, gente, uma camada interna, que é o que a gente chama, certo, de camada adsorvida, que é mantida fortemente pela argila, certo, gente? Então, é uma água adsorvida, água adsorvente, certo? É uma água que está aderida a essa superfície dessa partícula argilosa. Podemos ter ainda, gente, a presença de cátions dissolvidos que também são atraídos. Então, por exemplo, cátions aqui presentes nessa água que está aqui em volta da nossa partícula argilosa, elas podem atrair, né, a moléculas de água, criando uma segunda camada. É o que a gente chama de água de dupla camada. Então, toda a água presa às partículas, pela força de atração, é conhecida como água de dupla camada. Então, pessoal, a nossa aula encerra por aqui. Quem quiser dar uma olhada aí sobre esse assunto, nós temos esse assunto no livro do DAS, capítulo 2, e no Souza Pinto, capítulo 1. Então, turma, muito obrigado a todos e até a próxima.